irreconhecivelmente, o time do Corinthians vem atacando bem. Tipo, quando os dois estão em campo, a dupla em si funciona bem. No momento que os dois estão bem, o Garro tá embaixo. A gente vai falar do Garro já já. Porque se os três estivessem bem, provavelmente a gente teria um ataque muito poderoso nessa parte do campeonato. Porque o Memphis Depay, ele maximizou o Yuri Alberto. A chegada dele trouxe um Yuri Alberto que a gente não via faz bastante tempo. Talvez desde aquela Copa do Brasil com o time do Vitor Pereira ainda, que ele estava na melhor versão dele no Corinthians, lá fazendo gol de todo jeito. O Yuri Alberto parece que sentiu digamos assim, a água bater na bunda, né? Viu que ia ter competição no ataque, e ele começou a jogar muita bola. Cara, ele é importantíssimo pro sistema do Corinthians. Quando ele não joga, a gente sente falta. Incrivelmente, né? Porque o Yuri Alberto era cotado para sair do Corinthians aí, e o Memphis Depay, cara, sabe muito de futebol, ajudou muito o Yuri Alberto. Parece que o Yuri Alberto tirou um peso das costas do Yuri Alberto, né? Porque o protagonista agora do ataque do Corinthians é o Memphis Depay. Eu acho muito importante você ter um jogador para fazer essa dupla. Essa dupla funciona muito bem. Então, participando de gols, o Depay, grandes participações em assistências e gols, o Yuri Alberto fazendo gols. Mas é aquilo, né? Não dá para contar só com duas esperanças aí. Num time tem 11 jogadores aí, não adianta fazer 2 gols lá na frente e tomar uma cacetada de gol lá atrás, que é o problema do Corinthians. Eu acredito que o Yuri e o Memphis vêm jogando muito bem, os dois vêm rendendo bons frutos, né? O Memphis tem mais assistências do que gols com a camisa do Corinthians até o momento, mas vem sendo um jogador amplamente decisivo. A gente pode ver que o gol do Yuri Alberto é uma jogada mágica aí do Memphis, né? Uma achada de calcanhar, passe perfeito. O Memphis deixou na medida. Yuri com uma finalização difícil, né, Marcão? Fez um gol ali em uma finalização que não estava fácil para ele. E teve a oportunidade de fazer o segundo gol pro Corinthians, que o Garro não rolou, né? O Garro, infelizmente, não passou essa bola para o Yuri ali na outra oportunidade que o Corinthians tinha para matar o jogo. O caminho para essa reta final de Campeonato Brasileiro é jogar com Yuri Alberto e Memphis Depay na frente, Marcão? Ou não? Você tem alguma outra alternativa? Se não jogar, para mim é loucura, porque a gente tá vendo o desempenho no ataque. Falta a bola chegar, né? O meio de campo do Corinthians não ajuda, mas parece que a gente achou do ideal. Tipo, quando chegou, muito se falava do Depay jogar com o Thales, né? Porque o Thales estava numa fase melhor, mesmo voltando de lesão. Eu gosto muito do Thales Magno, tipo, eu acho ele muito importante. Mas nesse sistema com 2 atacantes ele não vai funcionar, porque ele não tem um jogo físico, ele é alto, mas ele não é tão bom no jogo aéreo. E a gente tem o Yuri Alberto, que é um jogador coringa, né? O Yuri Alberto, ele não é muito bom em nada. Ele não é tipo um cara muito bravo em finalização e cabeçada. Não, mas ele faz tudo pelo menos nota 6. É o que eu falei da outra vez, ele nota 6. Ele chuta bem até com as 2 pernas, asinha, parece que tá aprendendo a chutar, né? No final da temporada aprendendo a chutar. E você falou muito bem, esse gol que ele fez era um gol difícil, cara, porque o goleiro saiu fechando bem, ele achou espaço para chutar por baixo do goleiro ali, muito difícil. Mas eu acho que é a dupla ideal de ataque do Corinthians hoje. Qualquer coisa fora disso aí me deixaria um pouco indignado, porque os caras já demonstraram que sabem jogar juntos, né? Estão trabalhando muito bem. Os números do Depay, inclusive, aqui são 4 assistências e 2 gols, né? Em 8 partidas. Então, são bons números. E geralmente, quando ele tá com o Yuri Alberto, funciona esse ataque do Corinthians aí, ao meu ver. Talvez, se alguém pode entrar nessa rotação, seja o Thales Magno, mas, como eu falei, o Thales Magno não funciona muito bem na linha de 2 atacantes que o Corinthians está jogando. Melhor ultimamente do que jogando com 3. E o Romero? O Romero eventualmente teria vaga, já que ele parece que entra no Corinthians sempre quando o Corinthians precisa de gol, precisa que o Romero apareça, ele vai lá e acaba decidindo, vem sendo assim das últimas vezes, né, Marcão? Mas aí tem alguns nomes, como o Romero, tem o Héctor Hernandes também, que pode ser uma opção, apesar do início bem ruim do Héctor, né? Não iniciou muito bem com a camisa do Corinthians. Você consegue enxergar esses outros nomes incomodando essa titularidade de Yuri e Memphis, que parece bem assegurado no momento? Cara, rotação, né? Rotação de sistema. Porque a gente vai ter 2 atacantes aí que vão ter que jogar. A gente só tem o Campeonato Brasileiro agora, então não tem mais essa rotação de elenco. Tem rotação dentro do jogo, que a gente começa com os 2 sempre. Só que o Memphis não é um cara tão jovem. Então ele não vai aguentar jogar os 90 minutos. E o Roberto, depender de um jogo, caso ele tome uma pancada, seja um jogo mais duro fisicamente para ele, talvez não aguente jogar os 90. Então a gente vai ter que trabalhar com essa rotação. Eu não alteraria o sistema. Eu não trocaria de 2 atacantes para 3, não colocaria só um, porque eu acho que já demonstrou o Corinthians que o meio de campo, o problema não é peça. Eu acho que o problema do Corinthians é tático. O problema tático do Corinthians ali, porque eu acho que os jogadores estão mal posicionados em campo e as escolhas do
do Ramon vêm sendo questionáveis. Eu acho que a gente poderia ter um sistema diferente, talvez com Charles de primeiro, Carídio de segundo, não sei. Ele insiste nos jogadores como o José Martínez, que para mim já não tá legal. Acho que temporada que vem talvez tenha que fazer uma preparação melhor tecnicamente. E o Ranieri, né? O Ranieri foi tão bem no começo da temporada e agora, voltando agora, também não parece estar legal. Então, eu acho que os dois vão jogar. O Héctor Hernandes entrou numa bucha gigantesca, porque ele entra num time que está numa parte da temporada que o Corinthians estava sofrendo uma barbaridade. O único que eu descarto com certeza dessa lista aí é o Pedro Raul, porque ele é brincadeira, não tem como jogar, é muito displicente, é abaixo tecnicamente dos outros. Talvez, para uma rotação, Héctor Hernandes, Romero entrando no final do jogo, dependendo de situações, mas esses são os titulares aí, titularidade para mim é os dois, se tiverem 100% é eles. E aí pode alterar jogadores, mas eu ainda seguro um pouco a mão para colocar o Romero, cara. O Romero tem que entrar naquele jogo que o Corinthians, sei lá, tiver empatando, ganhando um ponto sofrido ali, ganhando os 3 pontos sofridos, talvez mais para segurar a bola, tentar dar alguma marcação, né? Porque o Romero ainda assim ele ajuda na marcação, mas para mim a titularidade é dos dois, e aí eu tentaria trabalhar com o Thales Magno como terceiro jogador nessa rotação aí. Exatamente, muito bom o comentário cirúrgico, o comentário do Marcão. Meu questionamento agora vai sobre o próximo ano. É fato que o Corinthians vai disputar somente o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, o que é muito decepcionante. O ano do Corinthians é muito abaixo, é um ano que deixa aquém do que o torcedor esperava, até mesmo pelo investimento alto que o Corinthians fez durante esse ano. Somente disputar o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro é o suficiente para segurar o Memphis Depay, na sua opinião, Marcão? Eu tenho a minha formada, mas primeiro quero que você discorra sobre o assunto. Então, cara, eu acho que o Depay ele gostou muito de vestir a camisa do Corinthians. Eu acho que ele gostou mesmo, porque a depender do caso, se o Corinthians ficar na Série A, ele vai ficar. Para mim é bem isso aí mesmo. Ele vai cumprir o contrato, a menos que o Corinthians caia, né? Se o Corinthians cair, provavelmente a maioria da barca vai embora aí, porque o Corinthians não vai conseguir manter a folha para o ano que vem, mesmo sendo um patrocinador pagando o Depay, ele vai pedir para sair, porque ele vai perder a vitrine, que ele queria jogar na seleção holandesa ainda, Série B, sinto muito, acabou as chances para qualquer um aí do elenco. Eu acho que ele fica para a temporada que vem, vai ser o suficiente, o Corinthians tem chance de jogar Sul-Americana ainda, depender do Fabiano do Brasileiro, mas não vamos trabalhar com isso por enquanto. Paulista e Brasileiro, o Corinthians vai ter que fazer uma grande campanha, cara. Talvez já beliscar um título paulista, que faz muito tempo que a gente não ganha, desde 2019, para talvez o Depay ver que vale a pena ir para o momento da carreira dele ainda permanecer no Corinthians. Identificação ele tem, ele gostou de jogar no Corinthians, ele gostou da ligação dele com a torcida e tudo mais, mas ele vai ter que pensar esportivamente para ele, porque se o Corinthians fazer uma campanha pífia no Paulista de novo, e vamos dizer que o Corinthians vai depender do Brasileirão, pode acontecer um seguinte problema, visualizem, o Corinthians ir mal no Paulista ano que vem e ficar fora da Copa do Brasil de novo. E aí vai depender da tabela do Brasileirão para pegar uma vaga na Libertadores. Aí vai mal de novo e aí fica, ó, se perder 2 anos a Copa do Brasil, cara, vai estourar os cofres do Corinthians. Então, o elenco é bom, eu acho o elenco bom, faltam peças defensivas, eu acho que o Depay vai ficar. Resta saber se o Corinthians vai conseguir trabalhar para fazer a manutenção da estadia do jogador aqui, porque é o que eu falei, se fizer um Campeonato Paulista pífio, provavelmente ele vai pedir para sair, porque ele vai ver que essa equipe não tem nível e não vai contribuir para a carreira dele agora, nesse momento. Está aí a opinião do nosso querido Marcão. Eu já penso que o Depay muito dificilmente fica no Corinthians disputando só o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, tá? Eu acho que ele veio também com a ambição de jogar uma Libertadores, eu acredito, porque o Depay é um jogador que já passou por Lyon, passou por Manchester United, Atlético de Madrid, Barcelona. Ele já disputou em diversas ocasiões a Champions League, perdão. Em algumas delas ele disputou a Europa League. Só que pensa assim, ele dá essa oportunidade de jogar no futebol brasileiro, então ele espera, no mínimo, que o Corinthians possa disputar a Libertadores ano que vem, que é o equiparado à Champions League, né, da Europa. Então o Corinthians, quando ele vem, tem ambas possibilidades de disputar a Libertadores pela Copa do Brasil ou sendo campeão da Sul-Americana. Então eu acredito que no atual cenário o Depay já não veja com olhos tão brilhantes assim.
possa ser que, caso, igual o Marcão diga, numa situação hipotética do Corinthians alcançar uma classificação no Campeonato Brasileiro que o permita jogar a Sul-Americana, isso mude. Mas atualmente eu acho que a tendência é que o Depay possa acabar saindo aí da equipe do Corinthians no final do ano. Pode ser uma opinião polêmica até, entre os torcedores, eu não sei, mas é a maneira que eu enxergo a atual situação do Memphis. Tem mais alguma coisa para agregar nesse debate, Marcão, ou podemos passar para o próximo assunto? Cara, eu só queria falar sobre a contratação do Memphis. Eu acho que foi um baita negócio pro Corinthians, porque o Corinthians não vai pagar o salário integral dele, né? A passagem dele pelo Corinthians, eu espero que seja pelo menos até o final do ano que vem, porque eu gostaria de ver ele numa situação que o Corinthians não tivesse tão desesperado, né? Mas, assim, tem pessoas no clube falando que o Corinthians planeja trazer outro grande nome, né? E talvez isso seja atrativo para o Memphis Depay, você jogar com outros jogadores, assim como foi a vinda do Carille. Ele até falou que um bom jogador, né? Então poderia agregar para o futebol dele. Eu acho assim, se o Corinthians conseguir trazer outras peças que sejam atrativas, pode contribuir para isso, mas você tem uma boa visão, porque ele esperava, assim, uma tabela melhor para a temporada que vem, pelo menos o Corinthians jogando uma competição de nível da América, né? Eu acho assim, tem tanta chance dele ficar, tanta chance dele não ficar, mas a gente tem que contar primeiro que o Corinthians fique na Série A. Caso o Corinthians não fique na Série A, esquece, não vai ter chance nenhuma. Mas se ficar, a gente pode acontecer tanto uma coisa quanto a outra, vai depender muito do jogador. Como eu disse, eu acho que ele gostou muito de jogar no Corinthians, mesmo com a situação que tá. Ele se amarrou na torcida, ele se amarrou no. Ele gostou da cidade de São Paulo até. E caso o Corinthians perca o Depay, cara, não sei não, hein? Pode ser que ele pule a barca ali e vá pro Rio de Janeiro ali pra jogar na temporada que vem.